até dia 16, não, 17, até dia 17, que é na sexta-feira do final de semana anterior ao Enamed e ao Revalida. Do dia 20 ao 24, até então não vai ter live, porque já vai ter passado a prova. Mas a gente volta do dia 27. Esse é o plano até então. Então as lives elas vão até dia 17, sexta-feira, Lucas, exatamente, sexta-feira, 17, sexta-feira, que é na sexta anterior ao Enamed e ao Revalida. Na semana do dia 20 ao 24, até o momento, a gente não vai ter, mas a gente muda dependendo aí. E a gente volta no dia 27 de outubro. Claro que a gente não vai ter prova assim em mente, tá? A gente vai ter, por exemplo, vai ter prova de residência. Então, quem quiser continuar acompanhando e tal, pode entrar que a gente vai estar aqui continuando. João, você poderia voltar. A gente vai ter lançamento para a segunda fase. Silvana vai ter live para a segunda fase, depois da teórica. Só que as do Instagram, elas são focadas em questões. Mas a gente vai ter, igual a gente teve agora no, na prova prática anterior. Mas as questões continuam. E aí é legal porque é uma nova turma. Eu já me acostumei. Foi muito de. É muito. A gente se apega, pessoal, a vocês. A gente se apega a vocês. Porque eu lembro que na primeira turma eu iniciei, né, a primeira turma, que foi minha primeira turma de acompanhamento de lives. Eu lembro que a gente chegou no ápice, que era 500 pessoas, e eu já me achava, meu Deus, 500 pessoas. E aí a gente para, e aí a gente volta. Aí começa uma nova turma. Então a gente começa do zero de novo. Aí vem 200 pessoas, aí vai crescendo até o dia da prova. Então, vai acontecer isso de novo. Essa turma provavelmente vai resetar. Claro que a gente sempre vai ter aqueles que vão acompanhar e tudo mais, mas a gente vai resetar no dia 27, provavelmente, e crescer até a próxima prova. Mas as lives para prática, elas vão acontecer também, tá? Elas vão acontecer também. Fechou? 9 e 10, pessoal, demos os 10 minutinhos de tolerância. Vamos, vamos ter sobre isso, Martins, vamos ter sobre isso. Nessas próximas 2 semanas, a gente vai revisar os temas mais quentes. Ó, a Gisele é da primeira turma, eu lembro, Gisele. A gente tem os da primeira turmazinha lá que comemorava os 50 aqui novamente. Beleza? Então vamos começar, pessoal, mais um dia para você que não me conhece. Muito prazer, meu nome é João. A gente faz live aqui no Instagram e no YouTube do Estratégia de segunda a sexta às 9 horas da manhã, horário de Brasília. Toda segunda clínica médica, toda terça cirurgia, toda quarta pediatria, toda quinta GO e toda sexta hoje. Dia de fechar a semana com chave de ouro, dia de medicina preventiva, a mais amada. Eu estou aqui desde quando tudo era mato, exatamente. Carol, estudou com a gente para a primeira fase nas lives no Instagram, segunda fase, Enamed, R+, então é isso aí. Vamos começar, pessoal, mais um dia, separei umas questõezinhas bem legais para a gente conversar sobre. Vamos lá. Eu fui dar comemoração de 200 para frente. Will, eu não duvido nada. Assim, eu acredito que o mais provável é que seja em janeiro, mas assim, nada impede, né? A chave de ouro na quarta, hoje é a chave de diamante. Boa, exatamente. Vamos lá, pessoal. Questão que pode cair. Estudante de 10 anos de idade é encaminhado para um ambulatório de psiquiatria devido à solicitação da escola por apresentar indisciplina recorrente. Veja, no relatório produzido pela instituição de ensino, a diretora explica que o aprendizado está atrasado em relação aos demais colegas. A profissional elenca uma série de queixas registradas pelas professoras, conversas paralelas, interrupções com observações inadequadas, inquietação, batucadas na cadeira e ansiedade. Os pais confirmam que tais comportamentos se repetem em casa e ocorrem aproximadamente desde os 4 anos. Diante desse cenário, qual é a principal hipótese diagnóstica e a indicação terapêutica adequada? Letra A, transtorno do espectro autista e risperidona. Letra B, transtorno específico de aprendizagem, professor auxiliar. Letra C,
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, lisdexanfetamina. Ou letra D, transtorno de ansiedade generalizada, fluoxetina. Sem muito mistério, né, pessoal? Vamos dar uma revisada rápida e essa vai ser nossa última revisão sobre o tema em psiquiatria infantil. Como caiu recentemente na prova prática do INEP, acredito que possa cair aí nessa próxima prova teórica, tá? Psiquiatria infantil é um tema forte para eles. Nesse sentido, quando a gente fala de psiquiatria infantil, vamos relembrar alguns conceitos. Primeiro, pessoal, o primeiro conceito, transtorno do espectro autista. Foi justamente a estação prática que apareceu na prova prática do INEP. Vamos lá. Transtorno do espectro autista, pessoal, é uma síndrome que até hoje em dia ela é um pouco, a gente tem muitas vertentes dentro do transtorno do espectro autista que é desconhecida. Tanto que eu acredito que eu até já falei isso para vocês que antigamente, pelo fato dela ser tão desconhecida, ela era chamada como esquizofrenia infantil erroneamente, né? Porque era linkado com um comportamento estereotipado, um comportamento estereotipado, um comportamento sincronizado que lembrava pacientes com esquizofrenia. Mas hoje em dia a gente viu que nada a ver, que nada a ver. O transtorno do espectro autista, ele é multifatorial, então ele tem muitos fatores. A gente tem fatores de risco bem estabelecidos, assim como nós temos aqueles que ainda nós desconhecemos. O importante na prova, é claro, é reconhecer o quadro clínico. E o quadro clínico ele acaba não sendo difícil de reconhecer na prova. Que vai ser o quê, pessoal? Aquela criança, primeiro, pouco interesse em relação social, em interação social, são crianças que podem apresentar com padrões de isolamento. Claro que. Isso pode variar dependendo de nível do transtorno, do grau do transtorno e do espectro do transtorno que essa criança apresenta. Mas é uma das características que ela pode apresentar. Esse pouco interesse em relações sociais, esse isolamento social. Além disso, prejuízo na linguagem e na comunicação. E aqui eu quero trazer uma pegadinha que pode aparecer para vocês, que a questão do INEP ela pode trazer. Porque algumas questões elas gostam de fazer com que você diferencie autismo de surdez. Algumas mães elas podem levar a criança à unidade básica de saúde falando: "Doutor, eu acho que meu filho é surdo, porque eu falo com ele e ele não me responde". Mas isso, na verdade, é um prejuízo na comunicação do paciente com transtorno do espectro autista. Como é que você vai diferenciar isso na sua prova? É que o paciente com transtorno do espectro autista, apesar dele ter um prejuízo na comunicação, ele vai tentar. O paciente com transtorno do espectro autista, ele vai ter um prejuízo na comunicação e ele não vai tentar compensar isso por meio de outras habilidades comunicativas, diferente do paciente com surdez. O paciente surdo, ele não vai ouvir o que os pais dele falam, por isso ele vai ter um prejuízo na comunicação, mas ele vai tentar compensar isso. Então, por exemplo, é um paciente que não ouve, ele vai tentar compensar essa interação social e essa comunicação por meio de grunhidos, por meio de gestos, diferente do paciente com transtorno do espectro autista. Então, isso pode aparecer na prova, tá? Então, não confundam. Seguido disso, pessoal, outras características que podem aparecer: paciente com comportamento estereotipado, comportamento rígido, comportamento repetitivo, paciente com hipo ou hipersensibilidade sensorial. É um paciente que não consegue hipersensibilidade sensorial. É aquele paciente que não gosta muito de ruídos e tudo mais. Alguns pacientes podem apresentar prejuízo intelectual e humor instável também está presente muitas vezes, tá bom? Como é que você faz o diagnóstico? Existe uma tabelinha, tá? Uma tabelinha, um questionário que é o MChat. O MChat você pode solicitar, ele está disponível aí para você solicitar e você pode rastrear o transtorno do espectro autista. Existem critérios diagnósticos para o paciente também, só que se você entende quais são as características clínicas, você não tem muito assim que se preocupar em decorar exatamente quais são os critérios diagnósticos, sabe? Entendam isso que a gente acabou de conversar. Prejuízo na comunicação
comunicação social, isolamento social e afins. Beleza? Tranquilo? MChat, 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 Fernando. É igual o Martinez escreveu aqui. Inclusive, deixa eu botar aqui ao vivo no YouTube. Beleza? Tranquilo até aqui? É recomendada a triagem entre os 16 e